Sendo mais comigo do que Eno. Estou muito feliz que a gente estamos numa igreja que tem a visão missionária, uma igreja que ama a obra de Deus, uma igreja que investe na obra de Deus. É difícil, cara, a gente ver as igrejas nesse momento que a gente está, as igrejas que investem na obra, a igreja que ama a obra, porque muitas igrejas hoje tem interesse para a tua conta própria, que tu vai ganhar. Porque a obra missionária tem um gasto, que muitas vezes a gente só vê que é o gasto. Mas o gasto não é um gasto que não tem retorno lá no céu. Provavelmente nessa terra aqui tu não viu retorno, mas lá no céu a gente vai encontrar muitos retornos naquele local. Então, para a gente investir para a obra missionária, é uma coisa muito importante que nós precisamos fazer. Essa noite a gente vai estar falando de um tema que é agradecendo a Deus das missões. Agradecendo a Deus que Ele que me tirou, que Ele que te tirou dentro das lamas, dentro do mundo de pecado, para que você seja uma pessoa que está louvando a Deus hoje. Cada um de nós, se a gente olha, temos uma história. Cada um de nós, se a gente olha a nossa vida, tem um lugar que Deus tira a cada um de nós. E essa razão que nós precisamos agradecer a Deus, porque Ele tirou eu e você num local que a gente veio, que não era um lugar adequado, boa que a gente pudesse estar. Mas hoje estamos no lugar que é o melhor que nós temos. Foi isso que os cultos africanos são os cultos muito alegres, porque o povo entende que a vida que eles têm hoje é melhor que eles tinham. Então foi isso que a gente passa os momentos, horários dentro do culto, que não tem o horário de terminar, com muita alegria, pulando, dançando. Às vezes tu vê pessoa que está dançando na igreja, tu acha que ele vai tomar café amanhã de manhã? Não tem, mas ele está lá agradecendo a Deus. E essa igreja, Batista Nacional Vicente Fialho, está escrevendo uma grande história. Não sei se vocês entendem isso, mas está escrevendo uma grande história sobre a obra missionária no Brasil e no mundo. Esse ano foi a segunda vez que aconteceu a vigília, dia de oração para os cristãos ex-muçulmanos. É dia internacional, começou ano passado, com o apoio do pastor Java e pastor Dagnaldo, que começou esse trabalho. E esse ano foi a segunda vez que aconteceu, a vigília aconteceu pela plataforma de Zoom, funcionou 24 horas, com mais de 1.300 pessoas que participaram no Brasil e no mundo, orando para os cristãos e com eles, ex-muçulmanos. Eu faço parte dessa caminhada, porque eu fui tirado dentro do mundo do islamismo, e hoje eu estou seguindo Jesus. Dentro da sala, a gente recebeu as pessoas que hoje estão morando em Coreia do Sul, que são ex-muçulmanos, trabalhando e estudando para ser missionários por Deus. A gente recebemos na sala muitos outros ex-muçulmanos, do país árabes, de outros países que estavam lá, testemunhando, falando para onde que Jesus tirou eles e para onde que eles estão hoje. E a gente vê a importância que a gente ora para essas vidas, que Deus fortalece eles cada dia mais. Eu, esses dias, fui muito fortalecido. Eu penso que eu estava sozinho muitos anos, porque a minha luta era só eu. Mas agora eu entendo que eu não estou mais sozinho. Tem irmãos que estão junto comigo. E essa história começou com essa igreja. Então, você que está nessa igreja, tu está escrevendo grande história no mundo. Não é só no Brasil, mas no mundo. Essa noite eu queria falar sobre uma súplica de uma louvora. Sair de ser uma súplica de louvar a Deus. Cada um de nós sair de uma vida que a gente entende que a gente não merece nada. A gente não era para viver por nada. Era melhor que a gente morrer. Mas Jesus tirou a gente naquela lama, limpou, lavou a gente para que a gente pudesse adorar e louvar a Deus. Vamos abrir nossa Bíblia no Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 1 a 10. Atos 3, versículo 1 a 10. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo no horário de oração, às 3 da tarde.
estava sendo levado para a porta do templo chamado Formoso, um aleijado do nascimento. Aí que colocaram todos os dias para que ele pede esmola àqueles que entravam no templo. Vindo Pedro e João, ali entraram na porta do templo, pediu esmola. João e Pedro olharam bem para ele, e então Pedro disse: olha por nós. E o homem olhou para eles com atenção, esperando de receber alguma coisa. Disse Pedro: não tem prata nem ouro, mas que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, anda. 7. Segurando pela mão direita, ajudando, levanta imediatamente os pés e tornozelos do homem afirmaram-os. E saltou os pés, começou a andar. Depois entrou com eles pela porta do templo, andando, soltando, levando a Deus. Quando todos os povos viram ele andando e louvando a Deus, conheceram que era a mesma homem que custava mandado sentado na porta do templo chamado Formoso. Todos ficaram perplexos e muitos adoramos a Deus aquele que tinha acontecido. Senhor, obrigado pela sua palavra. Peço para tu falar conosco nesse momento. Eu não sou nada que está na presente aqui. Eu sou um instrumento tu, Senhor. Usa a minha boca com tuas palavras para ser transmitido para teu povo essa noite. Em nome de Jesus. Amém. Aqui que Dr. Lucas escreveu por nós. Lucas, que era médico, escrevendo, ele deixou esse livro bem claro, explicado, e a escritura que ele escreveu foi escrito bem claro por nós. Ele escreveu essa história que tinha acontecido com a presença do Espírito Santo de Deus na vida dos apóstolos. Logo depois do capítulo 2, a gente sabia que tinha acontecido, que os apóstolos tinham recebido o Espírito Santo de Deus. Logo em capítulo 3, vinha essa história bonita, história muito impactante para mim e para a minha vida. Esse ano, se eu tenho que é para dar por Deus, é só para agradecer a Deus. Para tudo que eu e minha família passamos, é um momento de gratidão de tudo que Deus tinha feito. Se a maioria de vocês nós sabemos, mas esse ano a gente foi tomar café na casa do pastor Dagnaldo. Aí era para ser café de manhã, depois virou um almoço, aí saímos lá muito tarde. E dentro da conversa, a esposa do Dagnaldo conversando com a minha esposa, e descobriram que a tireoide dela não estava normal, estava um pouco maior. E ela pediu para que ela pudesse procurar um médico para ver o que está acontecendo com ela. E a gente chegou em casa, começamos a procurar, foram fazer umas consultas médicos e descobriu que ela estava com câncer no tireoide e precisava para fazer cirurgia. A gente não tem plano de saúde, nós dois. As duas crianças têm, mas nós dois não tem. E para fazer essa cirurgia pelo SUS não tinha data. Até final do ano não tinha. E quando ela começou a fazer a primeira consulta médica, o nódulo estava 4 centímetros. Aí um mês cresceu por 5 centímetros. O médico dizendo que ela precisava fazer essa cirurgia o mais rápido possível. Que a gente faria aqueles momentos para que a gente levanta o dinheiro para fazer a cirurgia, a gente não tinha o dinheiro para fazer. A gente foi fazer o lançamento pelo particular, deu só a cirurgia R$8.010, que a gente não tinha nem um centavo guardado por isso. E a gente começou a orar. Essa foi na segunda-feira, oramos. Na quarta-feira chegou um casal em casa que disseram que eles iam pagar a cirurgia completa, o valor total da cirurgia. Eu lembrei quando Deus me chamou para a obra, eu trabalhava, eu tinha a própria empresa meu, eu ganhava também, onde que eu trabalhava, eu tinha carro, tinha casa, tinha tudo. Que eu falei por Deus, Deus, será que eu vou conseguir negar isso tudinho para fazer a obra? Aí Deus me falou naqueles momentos que Ele vai cuidar de mim em todas as formas.
E nesse momento eu consegui ver que Deus tinha me prometido há 10 anos atrás. Esse ano eu estou 11 anos trabalhando como missionário no campo. E Deus sempre cuidando das nossas vidas. A gente fez uma campanha de levantar mais 4.000 reais que a gente poderia ter em reserva em casa, porque ela vai fazer a cirurgia. Eu queria levantar 4.000 reais, mas menos de 10 dias, Deus levantou 8.000 reais da campanha. Então, em 15 dias, em total, a gente recebemos 16.000 reais. Se eu trabalho, para onde que eu tirar esse dinheiro em 15 dias, se eu não vender droga? Eu vi totalmente o cuidado de Deus em tudo. A gente fez a cirurgia, ela voltou lá de novo. No hospital tinha mais gastos, a gente gastou mais de 13.000 reais só no parto do hospital e da cirurgia. E depois precisar comprar os remédios, Deus continua surpreendendo, Deus continua dando para a gente. E eu creio que vocês fazem parte dessa caminhada, vocês que oraram para nós, vocês que ofertam através dessa igreja, e Deus cuidar da gente. Até depois da cirurgia, ela precisava passar para fazer iodoterapia, porque o câncer dele era maligno. Mas nos dias que a gente estava no hospital, o último dia para a gente sair do hospital, eu tinha sonho com ela. Tinha sonho que Jesus apareceu dentro do hospital. Eu não falei isso no primeiro culto, mas estou falando agora. Jesus apareceu lá no hospital. Ele olhou para mim e falou para mim: meu filho, eu ouvi o que está acontecendo, agora chega. Eu levantei, começou a procurar se tinha entrado uma enfermeira dentro do hospital, mas não, dentro do quarto lá, mas não era enfermeira. Aí de manhã a Gemma começou a vomitar. E essa foi segunda-feira de manhã que a gente ia receber a alta. Ela começou a vomitar muito. Aí ela me olhou e falei para ela: eu vou só agradecer a Deus, porque eu sei que Deus já terminou tudo o que Ele tinha que fez. Ela me perguntou mais o que foi. Eu falei: Jesus veio aqui essa noite e me falaram que agora já chega. Aí o médico voltou lá, olhou e tinha falado para a gente que não tinha como que ela deu a alta naquele momento. Mas menos de 5 minutos ele voltou e deu a alta para ela sair. Aí a gente saiu de lá, voltamos para casa, levaram o nódulo dela, aí voltou que é maligno. Mas com todos os resultados que olharam, não tinha que ela tem que fazer, ela não precisava fazer iodoterapia. O nódulo que estava na categoria 6, que é a última categoria de câncer, com 5 centímetros, ela não precisava fazer iodoterapia. Eu olhei e falei: Deus, é Tu que fala, é Tu que cuida. Tu só tem que agradecer. E essa noite, eu vi uma história na Bíblia que a gente acabou lendo. Pedro e João estavam saindo para o templo para orar. A Bíblia vai dizendo para a gente, algumas traduções vai dizer 9º horário. Mas aqui no meu tradução do NVI vai dizendo que é no 3 horas de tarde. No judaísmo, eles têm o costume de orar 3 vezes por dia. De manhã, de tarde e de meia de tarde, tipo para a noite. Que em português, a tardezinho, eu creio que não tem a palavra, porque eu não achei ainda. É de tarde até a noite. Porque em inglês tem good morning, good afternoon, good evening, né? Que é de tarde, então, de tardezinho. Então, os judaísmos, eles oram, o costume deles, 3 vezes. Os muçulmanos oram 5 vezes por dia. Mas a gente hoje não tem horário que a gente podemos colocar para orar. A gente ora 24 horas, porque nós cremos em Deus que ouve a gente em qualquer momento, qualquer horário que nós oramos. Então, esse momento que ele estava indo para orar. E o versículo 2, quando eles chegaram no templo, da porta do templo, que é o templo chamado Formoso, é um lugar maravilhoso. Formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Eu e você que anuncia boas novas, nossos pés são os famosos. E nós precisamos viver e morrer cada dia por isso, porque nós precisamos ser famosos para a obra de Deus. E essa igreja
te dê a oportunidade para que você faça parte disso. De qualquer maneira, Deus está te chamando para que você faça essa obra. E tem uma oportunidade. Tem muitas igrejas que não têm oportunidade, nem para os adolescentes, nem jovens, nem crianças. Mas aqui tem. Você só precisa agendar tua data do ano e faz a obra. Através do Ministério de Evangelismo e de Ação Social, tu pode fazer a obra. Através do trabalho dos jovens da igreja, que o pastor Ivanilson faz viagens missionárias. Através do Departamento de Missões, que está juntamente com o pastor Ivanilson, pode fazer viagens. E tu vai estar dentro. Tem irmãs que vai aqui, irmã DJ está aí, que vai para cortar cabelo nos viagens, Detroit. Tu é sempre abençoado, para que pessoas juntamente caminhar para fazer essas obras. E você tem o privilégio de participar de uma igreja que tem tanto esse coração, ardendo por Deus. A gente não podemos parar, precisamos avançar mais. Não precisamos parar, o fogo não pode ser apagado. Então Pedro e João, entrando para esse templo, teve um homem aleijado de nascimento. Gente, eu tenho 2 filhos. Quando eles nasceram, a primeira coisa, começou a olhar como que eles estão. Você vai ver, a primeira que a criança nasce, ela vai chorar. Aí depois tu vai olhar com o pai, tu vai começar a olhar todas as partes do corpo da criança. Imagina esse homem aí, quando ele nasceu aleijado, não poder andar. Eu vi minhas crianças andando, caindo, se levantando, andando. Mas esse homem não tinha essa, porque ele nasceu aleijado. Mas sabe, Deus tinha esperança para ele. Deus tinha um plano perfeito para ele. Eu e você, nós nascemos no mundo de pecado, nós nascemos num mundo que não presta. Mas Deus tem um melhor plano para nós. E hoje esse mundo está precisando de conhecer isso. E eu e você somos essa resposta de apontar para eles aquele que precisa. E aquele que eles precisam conhecer. E aqui que esse homem sentado pedindo esmola. Aqui no Brasil não tem muito esse costume, porque já foi em 8 estados do Brasil, não tinha visto isso ainda muito. Mas na África, pessoas têm o costume de botar aleijado no porta das igrejas e no porta das mesquitas, de pedir esmola. Essa esmola não é somente para aquela pessoa doente, mas às vezes a família está sendo sustentada através daquela pessoa aleijada. E esse aqui é o costume de que eles botam essas pessoas na porta do templo para pedir esmola. E aqui, quando ele vê o Pedro e João entrando, o versículo 3 vai dizendo para a gente na porta, ele pediu esmola para eles. Pode ser hoje, o mundo não está pedindo esmola para a gente, mas o mundo está pedindo socorro para a gente, filhos de Deus. O mundo está querendo conhecer, o mundo está querendo viver a coisa verdadeira, mas não sabe para onde que tira. Está esperando eu e você. A mesma forma que Pedro e João estavam entrando e o homem pedindo esmola, é a mesma forma que o mundo está pedindo por nós o socorro, o socorro, o socorro. E nós precisamos responder para essa que o mundo precisa conhecer. Versículo 4 vai dizendo que João e Pedro olharam para ele. Olharam para ele. Eu queria essa noite você olha para frente, olha para a cruz, olha para Jesus, porque Ele tem algo melhor para você. Ele tem algo que tu mesma não pode entender agora, mas tu vai entender depois. Porque a mesma coisa que a gente vê o que aconteceu com Tomé. Eu, graças a Deus, eu fui salvo de uns versículos que Tomé perguntou para Jesus, mostrar o caminho. João capítulo 14, versículo 5. E 6, Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Esse é o versículo que transformou a minha vida. Pois que às vezes a gente acha que o evangelismo é quando eu vou sair, só entregar folheto, volta. Essa é uma forma que a gente pode apontar para as pessoas, para aquele Jesus. É uma maneira de fazer evangelismo, mas não é evangelismo completo. Evangelismo completo é para explicar que está nas Sagradas Escrituras, até a pessoa entende e aceita Jesus. E essa é uma coisa que demora. Não é uma coisa que acontece de um dia para outro. Mas tem algumas pessoas que tu pode chegar, conversando com eles vão entendendo e vai aceitar Jesus. Mas ainda vai precisar você discipular, caminhar com eles para que eles amadureçam no fé.
E essa demora. Eu demorei 3 anos para aceitar Jesus como meu Senhor e Salvador. Desde a primeira vez que eu ouvi de Jesus, até que eu aceito Jesus. Porque o islamismo estava tão forte no meu coração, que eu não queria largar rapidamente. Mas quando eu cheguei nesse versículo, que foi a pergunta de Tomé, que a gente acha que ele é duvidoso, acabou aceitando Jesus. E aqui eu queria apontar uma das coisas também que Tomé diz, quando ele encontrou Jesus, quando Jesus ressuscitou. Porque Tomé estava falando para pessoas, eu não vou acreditar que foi ele que ressuscitou, só quando eu toco as minhas mãos nas feridas deles, eu vou entender que foi ele. E quando ele encontrou com Jesus, no João capítulo 20, versículo 28, ele vai dizer, meu Senhor, meu Deus. Porque ele encontrou ele e ele viu que ele estava vivo. E depois de lá, quando Tomé olhou Jesus, ele saiu pregando o evangelho até morreu na Índia. Ele olha Jesus e não olha mais por trás, se vai para frente. Se você olha Jesus, se você encontra Jesus, tu toca em Jesus, não olha para trás, vai na frente. Que tu vai fazer as coisas maiores, e Deus vai te usar para fazer as coisas maiores. Ele falou, quem que crê em mim faria as obras maiores. Se a gente ama Jesus, a gente caminhar com Ele, Ele vai usar cada um de nós para fazer obras maiores. E Tomé foi uma das pessoas que foi usado dessa forma. Mas o Pedro e João, olhando para o homem, eles tinham olhado a esperança para aquela vida. Pode ser o mundo não tem esperança, mas tu olhando para o mundo, olhando esse mundo com esperança, tu pode mudar a vida de alguém. Não é você que muda, mas pode apontar para Jesus que muda. Porque você é o resultado de Deus que vai usar para mudar aquelas vidas. A mesma forma que Pedro olhou para ele no versículo 5, vai dizendo que ele olhou com atenção para ele. Esse homem que olhou para Pedro e João, esperando para receber algo. O mundo está esperando para nós para receber algo. Pode dizer que eu não tenho nada para dar, tu tem algo para dar para o mundo. Tu pode falar, eu não tenho nada para dar para aquele amigo que está na faculdade comigo, tu tem algo para dar. Pode dizer, eu não tenho nada para dar para a pessoa que trabalha na mesma empresa comigo, tu tem algo para dar. Tu tem a esperança em Cristo Jesus para dar para essa pessoa. Por isso que, como que ele estava esperando com a esperança, a mesma forma que a gente vê o que Pedro vai dizendo no versículo 6, diz o Pedro, não tem prata nem ouro, mas que eu tinha, em nome de Jesus, Cristo o Nazareno, anda. Você se lembra que falaram que não tem nada boa que vem do Nazaré? E agora, no nome de um Nazareno, esse homem tem que levantar e andar. Pessoas podem te olhar na tua casa, falar que você não presta, você não é nada. Você é uma pessoa preciosa que Deus pode usar. Pessoas podem te olhar, falar que essa pessoa já conhece ele desde pequenininho, mas Deus pode te levantar para fazer algo maior. Esse ano, a gente foi para a viagem missionária, e a gente foi para um dos interiores, que é chamado Por Enquanto. O nome do interior é isso, Por Enquanto. E quando a gente chegou lá, com a equipe, e a gente foi para convidar as crianças para que eles venham para aquele trabalho, que ia ser feito lá. Visitando casa em casa, convidando, a gente chegou, ouviu uma notícia, que chegou para umas pessoas da equipe, que tinha uma pessoa que tinha morrido, uma senhora morreu. E para outras pessoas que foi minha equipe, porque foi falado que tinha uma pessoa que estava quase morrendo. E eu disse logo, vamos lá, a gente queria orar com essa pessoa. E no momento que a gente estava indo, outra equipe que recebeu notícia que ele tinha morrido, também estava indo para o mesmo local. E a gente foram junto. Chegamos lá, e essa senhora estava deitada na cama, pessoas acendendo a vela, para que ela segurasse a vela para morrer. E quando a gente chegou lá, ela não tinha morrido, estava deitada. Aí Fernandinha começou a orar, para ela, a família, tudo. E a família começou a ter o privilégio de ouvir quem é Jesus. Quando terminou de orar, sentia de falar com essa senhora.
Mas falaram que estava 3 dias, sem comer, sem beber água, não estava entendendo nada, sabe? Cheguei e falei para essa senhora, Jesus te ama. Se você querer esse Jesus, pode apertar a minha mão. Ele apertou a mão. Aí eu orei com essa senhora. Pois eu entendo que a nossa viagem para ir para aquele local não era somente para a gente fazer evangelismo e trabalhar lá, mas para que o povo poderia ver que Deus salvou alguém nos últimos momentos da vida. Imagina a pessoa que não estava entendendo nada que estava acontecendo, mas se tu ama Jesus, aperta a mão, apertou. Depois que a gente orou, eu orei com ela, tentou tirar minha mão, ela não queria largar. Demorou um pouquinho, eu tirei minha mão, soltou ela, começou a procurar, eu não sabia. As pessoas me dizendo, Ivo, ela está procurando tua mão. Aí eu botei minha mão de novo e ela pegou. Aí ficou tempinho, depois eu tirei. Aí quando eu tirei, a irmão dele botou a mão, ela não queria pegar a mão do irmão. Eu botei minha mão de novo, ela pegou. Não é eu, não. É Jesus que eu apontei para ela, porque eu não pude salvar aquela vida, eu não pude fazer nada para aquela vida. É Jesus que ama aquela vida, foi isso que salvou aquela vida. E essa aqui é a importância que a gente vê o pastor Ivanilson orando, buscando a Deus para onde que seria feitas as viagens missionárias. São os lugares direcionados por Deus, porque as vidas que estão sendo salvas lá, é a importância que Deus tem para aquelas pessoas. E eu e você precisamos ser essa resposta, de amarrar nossos tênis para procurar e andar e vai com Deus. Porque tu sabe, o Espírito Santo de Deus, ele busca os melhores para ser enviado, ele busca os melhores para que eles trabalhem na obra de Deus. Pode pensar que Deus, mas eu não tenho capacidade, mas Deus vai te capacitar. Quando o Espírito Santo pediu para que a igreja separasse Saulo e Barnabé, eles foram dirigidos, separados pelo Espírito Santo de Deus. E a maioria das vezes a gente como crente pensa, a primeira coisa, quando eu aceitar Jesus, quando eu sou batizado no Espírito Santo, eu vou estar falando em línguas. A primeira coisa que o Espírito Santo faz na nossa vida, não é falar em línguas, é para testemunhar quem é Jesus Cristo. A primeira obra é isso. E tudo que Jesus salva na Bíblia, ele vai dizer para ele, volta e testemunhar para o seu povo. Todos aqueles que ele cura também. E nesse momento a gente vê o Pedro e João, eles se levantando, esse homem, e pedindo para que o nome de Jesus, o Nazareno, que ele levanta e anda. E versículo 7 vai dizendo que ele segurou a mão direita dele e ajudou para que ele se levanta. Imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes e ele começou andando e pulando e exaltando a Deus. Irmãos, aqui eu vi criação acontecendo na vida do homem depois de que ele sendo criado. Ele foi criado, tinha fôlego de vida, mas os pés precisavam de nova criação. Porque, gente, essa pessoa nasceu aleijado, ele não tinha os músculos, ele não tinha o tornozelo suficiente para que ele pudesse andar. Eu estou andando hoje porque eu tenho osso, eu tenho tornozelo, essas coisas nos lugares corretos. Mas esse homem não tinha. E agora, pelo nome de Jesus, o Nazareno, foi feita criação, gente. Foi isso que precisamos viver por esse homem. O nome de Jesus é o nome em cima de todos os nomes, em cima de todas as coisas. É só Ele. Pelo nome dEle, que Pedro fala que o ouro e prata que ele não tem, mas que ele tem, ele deu, que é o nome de Jesus. Hoje que você tem, dá para o mundo, tu tem Jesus, dá o Jesus para o mundo, gente. A gente precisa usar de todas as maneiras, todas as coisas que nós temos para que mostrar Jesus para o mundo. Se você tem TikTok, se você tem YouTube, se você tem Facebook, se você tem Instagram, qualquer coisa, Twitter, tudo, fala tudo. Usa ele para compartilhar a mensagem de Cristo Jesus. Porque aquelas pessoas que estão te olhando, eles esperam uma coisa. A mesma forma que esse homem aleijado está esperando, para que receba uma esmola. Mas ele recebeu o que era melhor do que a esmola.
Ele recebeu Jesus nesse momento. Foi isso que ele se levantou, começou a saltar e gritando e louvando a Deus. Se eu e você temos o Deus, temos tudo. E o mundo precisa ter esse Deus, precisa ter tudo. Mas depende de eu e você para que a gente podemos compartilhar isso para o mundo. E depois disso, ele entrou dentro da porta do templo com eles, saltando e louvando a Deus. Tem uma música em inglês que vai dizendo: Peter and John went to pray. They met a layman on the way. He asked for alms and silver, but this is what Peter did say. Silver and gold have I known, but such I have give I thee. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. He then went on walking and leaping and praising God, walking and leaping and praising God. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. A música está cantando a mesma coisa que está nesses versículos, de 1 a 10. E esse homem se levantando, pulando, saltando e louvando a Deus por aquele que Deus tinha feito na vida dele. Você imagina onde você está aqui, essa noite, lembra para onde que Deus te tirou. A única coisa que nós temos é só agradecer a Ele, porque Ele me tirou dentro da lama do mundo de pecado, me limpou pelo sangue de Jesus, e hoje eu poder adorar a Deus, eu posso ficar na presença de Deus, porque Ele é a única que é a solução de todas as coisas nesse mundo. A mesma forma que Ele salvou esse homem, e o homem saiu pulando, agradecendo a Deus. Essa noite, mesma forma, a gente vai estar agradecendo a Deus de missões, porque Ele é o Deus que me alcançou um dia, Ele é Deus que me trouxe para a salvação, e Ele é Deus que me levanta para usar minhas bocas para pregar a sua palavra. Eu não posso fazer nada, mas Ele com sua palavra pode ser pregado para onde que nós andamos, para onde que nós passamos. E nós que nós temos essa noite, é só para agradecer Ele, para onde que Ele tirou a gente. Só agradeceu Ele para esse ano, que foi ano tão difícil, com muitas perdas, com muitos problemas que nós temos, mas a gente agradece Ele, porque Ele está conosco, estamos vencendo juntamente com Ele.